Eu sou o Oz, do Livros do Oz, e essa foi mais uma leitura significativa aqui para o nosso canal. Olá, marcadores e marcadoras, tudo bem? E hoje eu tô testando aqui um formato de vídeo um pouquinho diferente, que eu gosto muito de assistir. Espero que vocês gostem também desse experimento aqui. Hoje eu vou começar um vlog para esse livrinho aqui, né? O Diário de Nisha. É um livrinho que vai contar aí sobre uma garota indiana, onde eles vão ter que migrar aí para uma terra que eles esperam que seja uma terra melhor. Comecei a ler ele hoje. Tô bem no comecinho aqui. Pouquinha coisa eu li, então sei bem pouco sobre o livro ainda, sobre a personagem. Por enquanto é um diário de uma menina. Dá um pouquinho de dificuldade porque a gente tem muita influência dessa cultura norte-americana, europeia, e aqui nesse livro às vezes surgem alguns termos diferentes, a gente tem que recorrer a um glossário que ele tem no final. Então isso ajudou bastante aqui já no começo a entender alguns termos. Olha aqui o glossário, tá bem bonito. Então a gente já consegue ter um pouquinho mais de facilidade aqui com o livro. Ele tem uma pegada muito boa, tô gostando muito de ler, porque na capa aqui ele tem como se fosse um aveludado, assim, uma pegada bem gostosa. Tem também uma boa diagramação, a letrinha tá bem grande, eu acredito que vai ser uma leitura bem rápida. Lá no unboxing do outro vídeo já mostrei, né, esses detalhes do livro, um livro lindo. E vamos agora ver se a história vai fazer jus a esse livro. Eu achei aqui hoje já um trechinho que eu gostaria de deixar aqui registrado no vlog. Diz assim, ó: falar é assustador, porque quando as palavras são ditas, não podemos pegá-las de volta. E aí, por enquanto, assim, eu conheço bem pouco dessa garota, da Nisha. Até então é uma infância comum para mim, com detalhes comuns. Ela se apega a determinadas pessoas, observa muito os pais. O pai, porque na realidade a mãe dela já morreu. E ela conta muito, assim, dessas relações, como que ela vê essas relações. Até então tá gostosa a leitura. Vamos ver aí o que esse livrinho vai nos reservar. Eu fiz uma pausinha aqui bem rápida enquanto eu tô gravando aqui um outro vídeo para falar um pouquinho de como que anda a leitura de O Diário de Nisha. Eu tô gostando muito do livro, tô mais ou menos na metade dele e tem muitas coisas para falar sobre ele. É incrível como essa história faz a gente se sentir na pele dos refugiados que a gente tanto ouve falar. Ali a gente tem esse período aí da partição da Índia, quando nasceu o país chamado Paquistão e quando teve essa divisão ali, principalmente religiosa. Os muçulmanos migraram para esse lado que é o Paquistão e os indianos, que são hindus e outras religiões relacionadas, ficaram na Índia ou abandonaram esse território que antes era da Índia, que se transformou no Paquistão, e vieram para esse lado do país que aceita ali a religião deles. Não tem como aqui fazer um paralelo com o Diário de Anne Frank. Aqui a gente tem uma menina que ela tem uma dita liberdade física, ela consegue ir nos lugares, ainda até uma altura do livro, ela consegue transitar muito mais do que a Anne Frank. Mas a gente consegue ver muitas relações e a visão da criança desse mundo em guerra. Seja no caso da Anne Frank, aquela guerra do Holocausto, e aqui uma guerra bastante relacionada com a divisão de um país ali, a independência e a divisão desse país. O livro me deixou bastante com o coração apertado, porque eu tô ali nesse auge, no momento em que eles estão decidindo ali a mudança da vida deles, e a gente fica muito tenso ali com as questões da menina e em como que ela vê essa mudança, essa migração deles de um lado para o outro do país, e também a aflição que ela fica ali em abandonar a terra dela, o que que isso significa, as raízes dela, as pessoas que ela tem contato e que ela tem ali no coração muito carinho. Então tá sendo um pouquinho sofrido esse pedaço, mas depois eu volto para contar aí como que vai ser o restinho da história. Oi, gente, passando aqui então para finalizar a análise aqui do livro Diário de Nisha, que foi essa leitura
magnífica que a gente fez lá no Clube dos Três. Eu acabei de terminar a leitura e tô assim bastante encantado com tudo que a gente consegue aprender aqui. Então é um livro que trouxe aí pra gente um vislumbre não tão aprofundado da cultura da Índia, mas que já deu uma ideia da Índia daquela época, em 1947, quando houve aquela partição e as pessoas entraram então em confrontos religiosos, políticos a respeito da divisão ali entre a Índia e o Paquistão, que seria formado naquela ocasião. Aqui então a gente tem o relato dessa criança que cria aí esse vislumbre da guerra ou mesmo de um confronto civil e ela enxerga isso por dentro. É muito interessante ver isso pelo olhar de uma criança, de uma pessoa que está passando por aquilo, ver os seus medos, seus anseios, as suas preocupações em relação a tudo que pode acontecer com aquele mundo que ela teve. Então a Nisha é uma criança que ela viveu uma Índia na infância dela de uma forma feliz e ela viu tudo aquilo meio que desmoronar e mudar. E ela tem aqui muito medo de perder aquela raiz que ela criou tão forte com um país, com um local, com uma casa que significa muito para ela. Coisas que significam tanto pra gente quando a gente é criança. Hoje em dia é muito fácil a gente ver na TV, nos jornais, na internet, tudo que acontece sobre a guerra, principalmente agora recentemente com essa guerra lá na Ucrânia. Então a gente sempre vê lá número de mortos, confrontos que acontecem, imagens aéreas com os tiroteios e tudo mais, mas dificilmente a gente consegue ter esse olhar de dentro do confronto. O olhar de quem está lá passando por aquilo e tem muito a dizer. Tem todo o desespero para contar, as pessoas que ela perdeu, ou mesmo as raízes que ela perdeu. E é muito significativo. Às vezes a pessoa ela não perdeu ninguém assim fisicamente, uma pessoa importante, mas esse desligamento de uma cultura é muito triste. E aqui nesse livro, a Vera Hiranandani conseguiu criar essa conexão com o personagem que vive esse confronto. E assim, além de um livro lindo, que vai deixar a estante muito bonita, uma edição bem caprichada, como todas as edições da Dark Side, é um livro que vai deixar a gente pensando muito sobre o que um refugiado passa, sobre será que ele pode ser ouvido de uma forma melhor? Será que as angústias deles podem ser melhor exploradas e melhor expostas para o mundo poder entender a dificuldade que é você perder a sua terra, perder a sua origem, ter a sua cultura atacada, como sempre acontece em diversos confrontos ao redor do planeta. Assim como lá na Anne Frank, que eu comentei, aqui na Nisha a gente também tem essa criança com toda a sua simplicidade, os seus anseios, as suas preocupações de criança. E é muito triste quando esse olhar ele é maculado por todas essas interferências externas relacionadas a uma guerra ou uma crise civil, como é o caso do livro. No final do livro tem uma reviravolta que deixa a gente bem contente com a história. Não é uma história que de forma alguma vai ser difícil de digerir. Pelo contrário, você vai ler esse livrinho aqui muito rápido. Então é um livro sofrido, porque você vivencia aquela vida através do olhar da própria criança, mas ao mesmo tempo em que tem esse sofrimento, a gente também consegue sentir o coração aquecido ali pela esperança da criança. A criança ela tem uma esperança muito mais pura do que a esperança dos adultos. E aqui nesse livro a Nisha ela traz isso muito bem. A gente fica também esperançoso com o nosso mundo, mesmo ali preocupados com todos os anseios que a gente tem em relação à paz mundial e tudo mais. Aqui não tem como a gente sentir vontade de revisitar a Anne Frank, aquela menina que tem ali características muito parecidas, que teve ali a sua liberdade tolhida pelos conflitos da guerra e por todas essas especificidades que uma guerra impõe na vida das pessoas. A autora do livro, a Vera Hiranandani, ela diz no finalzinho do livro que ele foi inspirado na vida do pai dela. E ela diz que o pai dela não passou tantas dificuldades igual ela contou aqui no livro, e ela diz que é ciente de que muita gente morreu naquele período, que muita gente também passou dificuldades piores do que é retratado aqui. Depois dessa leitura, não tem como seguir
um tanto quanto reflexivo a respeito do que acontece nesse livro. Não tem como ficar mais curioso sobre esses fatos que ocorreram lá na Índia. Não faz parte dos nossos livros de história aprofundar nesse conteúdo, que é na partição ali da Índia, no domínio dos ingleses sobre o país Índia antes dessa partição. Então muita coisa a gente desconhece. O livro ele é muito útil nesse sentido de nos apresentar de maneira leve uma cultura que a gente conhece bem pouco e também um momento histórico que é significativo na vida desse povo indiano. Finalizo aqui essa leitura de uma forma muito reflexiva e fico muito orgulhoso de ter lido esse livrinho como o primeiro livrinho em formato de vlog aqui para o canal. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo, espero que tenha feito diferença para vocês. Se vocês já leram, peço muito que comentem aqui o que vocês acharam, as angústias que vocês tiveram, se foram parecidas com as minhas. E se você não leu e gostou desse vídeo, dá uma lida nesse livro e volta correndo para me dizer o que você achou. Um beijo para vocês e até a próxima!